o bolo do sucesso. 6 ingredientes. E aí você junta esses 6 ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. Roma não foi construída em um dia. Então tem que ser de grão em grão a galinha enche o papo. Então tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então eu coloco esses 6 ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser um: obter aquilo que você quer. O primeiro ingrediente é você ter uma boa autoestima. Se você quiser mais, você tem que sentir merecedor de mais. E para sentir merecedor de mais, escuta, você tem que subir a sua autoestima. Eu tenho uma boa notícia para você, ótima. Ela não é feita de cimento, ela não é feita de aço. A autoestima, ela é feita de linguagem. Do mesmo modo que ela foi construída linguisticamente, ela pode ser reconstruída linguisticamente. 3 mecanismos, muito simples. O primeiro é o diálogo interno. Você já percebeu que nós temos uma conversa dentro da nossa cabeça? O tempo todo falando com a gente? Essa que está perguntando que conversa. Exatamente essa. Olha o poder desse diálogo. Eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, 20 metros de comprimento, vou colocar no chão, no solo. Vou convidar você para caminhar de uma extremidade para outra da tábua. Tem problema? Tem? Não. Eu vou pegar essa mesma tábua, vou colocá-la entre 2 postes e vou convidar você para atravessar de um poste para outro. Fisicamente, você consegue, não consegue? Você andou na tábua quando ela estava no solo, mas por que você não anda? Porque na hora que você pisar na tábua lá em cima, vai ter um diálogo que vai entrar e dizer, ó, cuidado, você vai escorregar, cuidado, você vai cair, etc. Você não anda. Aconteceu algo, houve uma conversa, esse é o diálogo interno. Se você observar esse diálogo interno, ele é um reflexo da sua autoestima. Então, se você quiser modificar a sua autoestima, um dos modos é modificar esse diálogo interno. Essa é uma maneira. A outra maneira é o processo da visualização, é você visualizar. A neurociência mostra que uma visualização bem feita, o cérebro não sabe se você está imaginando ou se aquilo está realmente acontecendo. Então, uma visualização bem feita tem um impacto duradouro no seu cérebro. E terceiro, a nossa postura corporal. O modo como nós carregamos o corpo. Existe um conhecimento que eu vou passar agora, que é você imaginar que tem um gancho vindo do céu, que puxa a sua cabeça para cima, que estica o seu pescoço e que seus ombros relaxam, aí você fica numa postura tal que a energia flui com mais facilidade, melhora a sua saúde, melhora a sua autoestima. As pessoas deprimidas, em geral, são pessoas que olham para baixo, são pessoas cabisbaixas. Se você começar a andar olhando para o chão, no 3º, 4º dia você já está deprimido. Às vezes não leva nem isso. Então olha aqui 3 coisas interessantes. Quando eu junto essas 3, eu posso modificar a minha autoestima. Modificando a minha autoestima, eu modifico o meu desempenho, tanto pessoal quanto profissional. O segundo ingrediente é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo, o sucesso. Eu posso me sentir muito bem e estar dentro do quarto, não posso fazer nada, porque eu estou preso no quarto. Mas como é que eu transbordo isso para o mundo? Eu transbordo isso para o mundo via comunicação. Eu posso ter 2 indivíduos que têm QI de 145, quase gênio. Um está muito bem na vida e o outro está desempregado no quarto. Você vai ver a diferença, um se comunica bem e o outro não dá nem bom dia para o vizinho. Então, no momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado. Terceiro, é a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégia, criar táticas para colocar aqueles objetivos, implementá-los. Você sabe qual que é a diferença entre um sonho e uma meta? É uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia não é meta, é sonho. Então primeiro eu tenho que transformar o sonho na meta. Como é que eu transformo o sonho na meta? Colocando uma data. Então você tem que datar os seus sonhos para transformá-los em metas. Bom, mas isso aí é a primeira etapa.
Eu depois tenho que aprender a transformar meta em realidade, porque tem muita gente que transforma o sonho em meta e fica em meta. Agora, como é que eu transformo essa meta em realidade? Existem vários passos. Um deles, o seu objetivo, tem que ser algo que você quer e não que você não quer. Ou seja, tem que ser positivo. Eu não quero ficar doente. Isso não é meta. Eu quero ser saudável. Isso é meta. Eu não quero ser pobre. Isso não é meta. Eu quero ser rico. Isso é meta. Meta é aquilo que é, e não aquilo que não é. Então tudo aquilo que você coloca como se não for, que não é, ou seja, o que você não quer, é mais ou menos igual você dirigir um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Não é verdade? Então eu tenho que estabelecer, tem que ser positivo, tem que ser datado, tem que ser objetivo, tem que ser comensurável. Eu quero este ano ser 20% mais feliz que eu fui ano passado. Isso não é meta. Felicidade não é meta, felicidade é estado de espírito. É só você aprender a viver o momento. Então nós temos que saber fazer essas distinções. Então são 6 elementos. Dedicação ao trabalho de uma forma inteligente. O único lugar que eu conheço que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Onde que está o segredo? O segredo está no seguinte: para você ser bem sucedido, você tem que fazer as coisas acontecerem. Tem que gerar ação. Só que o bonito é que, para fazer acontecer, não significa necessariamente que você as faça. Existe uma coisa chamada delegação. Delegação significa o seguinte: eu vou solicitar a alguém fazer no meu lugar, alguém este que eu sei de antemão que vai fazer pior do que eu faço. E vou solicitar por 2 razões. Primeiro, porque eu, delegando, vai me dar tempo livre para fazer outras coisas mais importantes. E segundo, tão importante quanto a primeira, eu vou dar ao outro indivíduo a oportunidade de crescer. É importante se entender isso, porque o que realmente dá resultado no mundo é você ter ideias abstratas e implementá-las. Quanto mais abstrata for a sua ideia e implementada, que ter só ideia também não adianta, mais rendimento você vai ter. É importante também você entender, se você trabalha para alguém, que o maior erro que um indivíduo pode cometer na vida é pensar que ele trabalha para os outros. Você não trabalha para ninguém, meu amigo. Você pode até ter alguém que lhe dê um salário no fim do mês, alguém que lhe pague uma secretária, que tem um telefone, etc. Mas na realidade, você está sempre trabalhando para você. O Napoleon Hill mostrou, naqueles milionários, aqueles que começaram pobres, foram funcionários e terminaram ricos, todos eles tinham uma característica em comum. Eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Porque isso estava dando a eles know-how, conhecimento de como administrar uma empresa. E quando eles abriam a deles, eles já tinham essa experiência. A outra coisa importante que você tem que entender em termos de trabalho é o seguinte: existe uma grande diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência significa fazer a coisa bem feita. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Tem indivíduo que passa a vida inteira fazendo bem feito, coisa que não precisa ser feita. Ora, se não precisa ser feito, não há razão de você fazer. Eu acho que todas as vezes que você for fazer alguma coisa que envolva tempo ou dinheiro da sua parte, você tem que parar e questionar: isto é realmente importante ou não? Se a resposta é não vai perder tempo colocando isso. O que conta não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você. Posso ter 2 indivíduos que vieram da mesma família. Um acha que a infância foi uma maravilha, o outro acha que foi um inferno. Então, o que conta não é a sua experiência, é como você reage à experiência que você tem. E essa percepção é a sua atitude. A sua atitude determina isso. Então nós temos uma atitude do indivíduo que é otimista e uma atitude do indivíduo que é pessimista. E o modo de você mudar essa atitude, que vai determinar a sua altitude na vida, depende muito do modo como você percebe o mundo. Depende muito do que nós chamamos de paradigmas. Ou seja, a percepção que você tem do mundo. O paradigma está para nós igual a água está para o peixe. O peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que existe água. Porque só vai saber que existe água quando ele souber o que não é água.
Ou seja, quando há uma mudança de paradigma, há uma multiplicação de possibilidades. Ou seja, aquilo que era impossível na sua vida, com a mudança de paradigma, passa a ser possível. Mas só que a nossa tendência é continuar com os paradigmas antigos. Então o que hoje é impossível na sua vida, é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Então por isso que essa atitude positiva, de você estar sempre vendo os dois lados da coisa, é muito importante. Então ter uma atitude positiva e a sua ambição saudável. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Ambição não é a mesma coisa que cobiça, são coisas diferentes. A ambição saudável é você crescer e deixar que os outros cresçam. Existe uma palavra japonesa chamada Kaizen. Toda uma filosofia montada nessa palavra, que é a melhora contínua. O Japão em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje, per capita, está entre os 5 melhores do mundo. O que trouxe o Japão, um arquipélago de mais de 3.000 ilhas, você imagina o que é gerenciar um arquipélago, a essa posição. A filosofia Kaizen, melhora contínua, só que nós nos acomodamos. A gente atinge um platô, um platô, e acha o seguinte, tá bom, a gente não continua nesse processo. Você imagina se você tiver um processo constante de melhora, todo dia melhora um pouquinho, todo dia melhora um pouquinho, todo dia melhora um pouquinho. Quando nós paramos de ser ambiciosos, nós começamos a morrer. Nós sabemos que uma pessoa começa a morrer quando os seus louros, o seu passado, as suas recordações começam a ficar mais importantes do que as suas ambições. Uma pessoa que começa a falar muito no que ela já fez, do que o que ela vai fazer, você sabe que ela é muito orgulhosa do seu currículo que já passou. O currículo é uma coisa do passado, que já aconteceu. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Eu recomendo que você se concentre no futuro, porque é lá que você vai passar, é lá que nós vamos passar o resto da nossa vida. Esse futuro que está começando agora, nesse momento aí. E à medida que ele começa, ele já vira passado. E agora, já ficou passado. A vida vai nesse constante, passado, vai passando. E você está vivendo esse momento, esse momentinho, esse momento sutil. Você tem que viver o hoje e planejar o amanhã. Se você planeja só o amanhã, você não está vivendo a vida. Se você vive só o hoje, você também vai ter problemas. Então a filosofia simples é viver o hoje e planejar o amanhã. Então são 6 elementos, ó. A boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e a sua ambição saudável. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido. Era uma vez, numa pequena ilha da Grécia, havia um sábio, famosíssimo. Famoso porque, até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele soube responder. E a fama dele transcendeu a Grécia. Vinha gente de longe. Mas um dia, um adolescente, conversando com um amigo dele, adolescente, disse, eu acho que eu sei como é que eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho, vou esconder nas minhas mãos, vou levar para ele e vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir a mão, vou deixar o passarinho voar. Interessa que ele responder, dessa vez ele vai errar. Mas você imagina, o adolescente pegou o pequeno passarinho, colocou nas mãos, foi até o sábio, olhou para o sábio no olho e disse assim, sábio, diga-me, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse, meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Eu quero que você saiba que o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos.